Louvado seja Jesus, que me permitiu a honra de participar com vocês nessa data tão importante. Quando meu filhinho se foi, muitas pessoas da minha cidade, ao observar aquela tragédia que eu vivia, acharam diferente a maneira que uma mãe espírita perde um filho. E elas achavam que uma mãe espírita, ao sepultar um filho, ela tem muito mais equilíbrio, muito mais resignação, muito mais coragem. E eu não me sentia nem equilibrada, nem corajosa, nem nada. Eu só sentia que o meu mundo havia desabado sobre a minha cabeça e eu estava sofrendo muito. Mas as pessoas, mesmo diante do meu sofrimento, achavam que realmente uma mãe espírita é diferente. E a partir daí, meus queridos, há mais de 30 anos, as pessoas têm nos procurado, primeiro no colégio que eu trabalhava, depois na casa espírita, e feito-me uma pergunta que a doutrina espírita tem respostas maravilhosas. Todas as pessoas me perguntavam por que Deus fez isso comigo. Meu filhinho viveu apenas 15 anos e morreu de leucemia. Minha filha foi assassinada. O meu pai se infartou tão jovem. Por que Deus fez isso comigo? E eu tentava passar para as pessoas o conforto que eu havia recebido na doutrina espírita. Mas eu sentia que essas pessoas saíam de perto de mim como estavam e que eu não estava conseguindo levar a elas o consolo. Então, numa das nossas visitas a Uberaba, eu disse ao Chico: o que eu faço com essas senhoras, com essas mães, com essas pessoas? Como consolar essas pessoas? Eu sinto que eu não estou conseguindo fazer isso. E ele me disse: minha filha, essas pessoas tinham que ter o curso de religião que você teve. Porque você é uma privilegiada. Para você, a dor chegou depois do Evangelho. Você não sabe o que passam as pessoas que o Evangelho só chega depois da dor. Diante dessa resposta aparentemente fria, o Chico Xavier me revelava o patrimônio religioso extraordinário que a doutrina espírita nos traz. As respostas que a doutrina tem são respostas que muitos de nós fomos trazidos à doutrina espírita por conta dessa busca espiritual de respostas. Muitos fomos trazidos pela dor, mas muitos apenas pela busca espiritual de respostas. E eu me lembro que, pequenininha, no Evangelho do Culto do Lar, a minha mãe orava pedindo assim: meus filhos, vamos orar por todos aqueles que sofrem sem compreensão de causa. E eu não fazia a menor ideia para quem que eu estava orando, não, mas ela mandou, eu orava. Aqueles que sofrem sem compreensão da causa. Quando eu encontrei essas pessoas vindo me perguntar por que Deus fez isso comigo, eu percebi para quem que nós orávamos. Porque é muito triste, é muito desesperador não ter respostas do porquê sofremos, por que a dor existe, por que a morte existe. Então, gente, nós somos detentores de um conhecimento da filosofia espírita que é muito rico
E quando a gente aprende na doutrina a compreender o sentido da vida, o porquê sofremos, o porquê adoecemos, o porquê morremos, o sofrimento fica muito mais fácil de ser levado. E olha, não basta sermos cristãos para termos estas respostas. O cristianismo, conforme é praticado em outras escolas religiosas, embora com toda a magnitude que essas escolas religiosas desempenham o seu papel na educação da humanidade, nós somos levados a ver que eles não têm essas respostas. O venerável Papa Bento XVI, em maio de 2006, ele visitou Auschwitz, aquele campo de concentração. E diante daquela história tenebrosa da matança de milhares de judeus, o Papa lança uma pergunta para o mundo: onde estava Deus que permitiu que isto acontecesse? Onde estava Deus? E aquela pergunta cai no meio teológico católico como uma bomba, porque o Papa tinha que ter respostas, ou então não fazer a pergunta. Em Minas, eu li no jornal O Estado de Minas, um frei chamado Frei Beto, não sei se ele é conhecido aqui nessa região, um teólogo extraordinário, e o artigo dele foi uma resposta a Bento XVI. Ele dizia: do silêncio de Deus. O artigo chama O Silêncio de Deus. E nesse artigo, o Frei Beto levanta questões interessantíssimas. Ele diz que Deus estava com certeza perguntando ao homem o que os homens estavam fazendo que permitiram aquela barbárie. Então ali já havia uma luz na teologia católica, sabendo que o mal não vem de Deus, a dor não vem de Deus. Ele, o Frei Beto, mostrava a nossa responsabilidade ao criarmos o mal e a dor aqui no mundo. Isto é válido para as nossas dores todas. Então, porque Deus fez isso comigo, a única coisa que Deus faz é nos proteger de nós mesmos quando temos que nos defrontar com as colheitas dos nossos plantios. Não é isso que aprendemos? É Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis, eu vos aliviarei, nas colheitas dolorosas que vocês vão ter que fazer na vida, pelo mal que plantaram e trouxeram para o mundo. Não é essa a questão, gente? E mais um exemplo de como sofrer sem conhecimento de causa é terrível. Também do nazismo. Não sei se vocês já viram falar num psicólogo e psiquiatra muito famoso do início do século, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl ficou preso em vários guetos e depois em vários campos de concentração, onde ele viu a sua mulher sendo forçada a abortar o filho, onde ele viu seus pais serem mortos, sua mulher ser morta, seus irmãos serem mortos. E Viktor Frankl sai deste sofrimento querendo mostrar ao mundo que o ser humano tinha uma capacidade extraordinária que chama resiliência. Resiliência é aquela capacidade do metal, por exemplo, o alumínio. Ele leva uma pancada e sofre uma amassada. E nas condições corretas de temperatura e pressão e alguns estímulos, esse alumínio volta ao ponto inicial de perfeição
sem ficar marcado. Resiliência. Viktor Frankl falava da resiliência humana. Ele dizia: somos capazes de levar as pancadas da vida, momentaneamente perdermos a alegria de viver, perdermos o entusiasmo, perdermos o otimismo, e no entanto, existe em nós algo, uma força interior que nos faz voltar ao que éramos antes da tragédia e nos recuperar emocionalmente dela. Viktor Frankl, com essa teoria maravilhosa, escreve sobre isso. Mas no livro dele tinha uma questão intrigante. Ele dizia assim: a vida não é insuportável pelo que nos acontece. A vida é insuportável pela falta de sentido com o que nos acontece. Suportar um sofrimento sem saber de onde vem e por quê é extremamente doloroso, dizia Viktor Frankl. E eu fiquei, gente, olhando esses pronunciamentos do Bento XVI, do Viktor Frankl, e pensando como nós espíritas somos privilegiados, porque nós não achamos a vida insuportável porque sofremos. Nós nos achamos insuportáveis porque causamos em nós tantos sofrimentos, porque nós temos certeza ninguém mais é responsável pelo nosso sofrimento do que nós mesmos. Não é isso que a doutrina ensina, gente? Então vejam o patrimônio extraordinário. Nós sabemos quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, por que estamos na Terra e para onde vamos. São questões cruciais que perseguem a humanidade desde os primórdios da filosofia, e quase ninguém tem a resposta, senão em Jesus, senão no cristianismo, senão no Consolador prometido por Jesus, onde temos a felicidade de militar, de estudar e de trabalhar. Nós todos sabemos que a vida continua. Todas as religiões cristãs pregam a imortalidade da alma. E na década de 80, o iluminado Papa João Paulo II disse para o mundo: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Eu achei extraordinária a humildade também do Papa João Paulo II de ter a coragem de ir para um rebanho tão extenso quanto é o seu rebanho dos nossos irmãos católicos e dizer: olha, eu sei que tem vida lá em túmulo, mas eu não sei como ela é. E nós sabemos. E nós sabemos como essa vida continua. Nós sabemos como é a vida no plano espiritual. Nós entendemos o que Jesus disse com as muitas moradas da casa do Pai. Nós entendemos os vários planos do mundo espiritual. Nós entendemos perfeitamente que seremos atraídos para o plano que estiver de acordo com a nossa veste nupcial. Nós sabemos o que nos aguarda. Nós sabemos. Então, é esse conjunto de saber que faz com que as pessoas percebam: o espírita sofre com mais dignidade, com mais busca de respostas, que ele tem toda a condição e todas as ferramentas para superar todo e qualquer sofrimento que a vida lhe apresentar. Porque nós, ao estudarmos Jesus, nós observamos que cada um está carregando aí a sua cruz, conforme o mestre asseverou.
Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então está cada um de nós dentro da sua responsabilidade, buscando seguir ao Mestre. E dentro deste contexto, nós estudamos André Luiz, de 14 livros da vida no mundo espiritual, que nos explica as leis que regem as nossas vidas nos dois planos. Aliás, melhor dizendo, quem nos explica as leis que regem as nossas vidas foi a codificação espírita, Allan Kardec, que trouxe todas as leis todas que poderíamos compreender e nos ensinou. E André Luiz mostra os exemplos de como isso acontece. E quando a gente se sente governado por um Criador que quer o nosso bem, a gente percebe que jamais, nunca, em nossos ombros serão colocados fardos mais pesados do que podemos suportar. Então a gente escuta isso na casa espírita. Nos nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos suportar. E aí a gente vai viver a nossa vida. Aí a gente sofre um revés, uma perda enorme. E a gente pensa, não vou dar conta. Como não vai dar conta? Você não aprendeu que no seu ombro só cairia o que você daria conta? É essa doutrina que norteia os nossos passos diante da vida. E são esses norteamentos que fazem com que todo mundo, muita gente, quando entra em sofrimento, busca a doutrina espírita para nos perguntar: por que Deus fez isso comigo? Me explica. Me explica por que eu estou sofrendo. Me explica por que aconteceu isso. Então nós temos as respostas. Mas, meus queridos, estamos longe de sabermos como devemos acolher essas pessoas realmente que têm nos buscado. A gente, por exemplo, no nosso assunto de hoje, não quero que vocês leiam ainda não, que ainda vou falar mais uma coisinha. Mania de professora, não quer que o aluno leia e escuta ao mesmo tempo, é antididático. E a gente vai botando o slide, todo mundo olha no slide e vai ler e deixa falar lá o que quiser falar, não é assim? Então, a gente recebe na casa espírita a pessoa enlutada, a pessoa sofrendo, acabou de sepultar um filho há 1 mês, 2 meses, acabou de sepultar um pai, jovem ainda. A gente sempre acha que é cedo, né? A pessoa chega com o coração dilacerado e a gente fala para eles: você tem que conformar, a morte não existe. A gente fala para eles: o seu filho morreu assassinado, você tem que conformar, você que escolheu passar por isso. A pessoa fala: eu escolhi ver meu filho morto, assassinado? Então a gente recebe a pessoa e diz: você tem que conformar, porque a morte não existe. Vamos ver o que Emmanuel diz sobre isso. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Olha a beleza da linguagem poética de Emmanuel. Ele entende a nossa dor. Ele sabe que não existem palavras para definir o que sente um coração quando fecha um esquife e sepulta um corpo amado. E isso é morte. E isso existe. As palavras têm muito significado. E essa morte aí, este significado dessa despedida é algo que só quem já passou por isso consegue entender o tamanho da dor que nos assola. Então, meus queridos, se nós estamos como lídimos trabalhadores
do Consolador prometido por Jesus, nós temos que aprender a consolar, respeitando a dor do que sofre. Nós não podemos insultar a dor de uma pessoa enlutada dizendo a morte não existe, porque existe. Essa morte existe. Eu me lembro de como Chico Xavier nos acolhia na casa dele, quando a gente chegava lá com os nossos filhos sepultados. Ele abria os braços e mesmo que ele pensasse, puxa, ela já podia estar mais conformada, ela já podia estar mais equilibrada, ela já podia ter seguido em frente, mesmo que ele pensasse assim, ele não criticava, ele não cobrava de mim atitudes de força. Ele abria os braços e dizia: "Oh, minha filha, como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é?" Ele se punha no lugar da minha indigência espiritual. E nós estamos tendo uma empatia, querendo que o enlutado que chega na nossa casa, o sofredor que chega na nossa casa, a gente quer que ele saiba tudo que a gente está estudando há 20 anos, a gente quer que ele saiba tudo da vida, do planejamento das provas, da lei de ação e reação, da reencarnação, e a gente quer que ele sinta como quem está sofrendo com compreensão de causa. Então nós não podemos cobrar atitudes heróicas daqueles que sofrem, porque nós é que somos os detentores de um patrimônio filosófico religioso extraordinário. Não o sofredor que chega na nossa casa. Não o sofredor que chega na nossa casa. Às vezes você olha alguém desesperado, destrambelhado, porque o cachorrinho morreu. Meu cachorro morreu. E você, isso me aconteceu, eu estava num luto recente. E uma pessoa chegou e falou: "Meu cachorro morreu." E eu tive que revirar tudo que eu havia aprendido com Chico. E ele dizia: "Quem está com a perna amputada não tem o direito de menosprezar a dor de quem está apenas com a unha do mindinho encravada." É outra coisa que nós temos que aprender. A pessoa chega num sofrimento terrível porque o corte de cabelo não deu certo, porque a tinta, o cabelo foi colorido de uma cor diferente. Olha que droga, olha que coisa que eu fiquei. E você fala: "Nossa, é mesmo, podia consertar, não é?" Então, assim nós devemos receber os enlutados, nos colocando no lugar da ignorância que ele sente, da ignorância no sentido exato da palavra, de tudo que ele não sabe a respeito da vida que continua, a respeito do porquê da dor, a respeito do fato de que somos espíritos criados no mundo espiritual, e por isso chega um momento que nós temos que voltar para casa, e a morte não é castigo, a morte é libertação. E morrer realmente é voltar para casa. Mas a pessoa vai compreender isso com o tempo. Porque ela pensa que ela é gente. Ela pensa que ela é ser humano. Ela pensa que nós somos seres humanos. E nós não somos. Nós estamos humanos dentro de um corpo de carne. Em essência, nós somos espíritos, vivendo uma única vida, porque existe apenas uma vida. Ora eu estou dentro do corpo, ora eu estou vivo fora do corpo. Ora eu estou na vida do corpo, ora eu estou na vida fora do corpo. Mas Deus me deu uma única vida. E dentro dessa minha única vida, eu tenho várias existências, várias passagens pela terra. Então, quando eu deixo aqui
aqui uma dessas, pode deixar, meu anjo, quando eu deixo aqui uma dessas passagens e volto para casa, então morrer é realmente voltar para casa. Quanto tempo da nossa jornada nós levamos para compreender isso? Que nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais, estamos humanos. Quanto tempo? A nossa mente não dá conta de perceber esse sentido de eternidade. Não dá conta. Então é preciso da religião para vir nos lembrar. Então nós precisamos de estar preparados para compreender a vida. Só compreendendo a vida a gente vai compreender a morte. E receber os nossos irmãos com carinho. Vocês conhecem esse livro? Só me assinala aqui, quem já leu esse livro? Ótimo, beleza. A percentagem aqui está boa. Deixa eu ver mais um teste. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Ok. E quem leu o livro Nosso Lar? Então a metade vai esperar esse aqui virar filme para ler? Não esperem virar filme. Conhecer a obra de André Luiz é conhecer o que a doutrina espírita tem de mais valioso e mais revelador. Lá a gente aprende muito, muito, muito. E lá eu aprendi essa frase: ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Então eu não estou aqui na posição de quem está ensinando como vencer a dor da morte, e muito menos ensinando como lidar com as pessoas enlutadas. Eu estou aqui apenas compartilhando o que tenho aprendido, porque é um eterno aprendizado. Eu ainda não aprendi tudo que a dor veio me ensinar. Então, eu ainda estou percorrendo este caminho de aprendizado. Dos meus pais, realmente a maior gratidão por terem me acolhido no berço espírita e ter me ensinado a doutrina desde a mais tenra idade, por ter me proporcionado conviver com Chico Xavier desde a minha infância. Chico Xavier viveu 49 anos de sua vida na minha cidade, quer dizer, na cidade dele, de Pedro Leopoldo, e 43 anos em Uberaba. O meu pai trabalhou com o Chico várias décadas na Fazenda Modelo. A nossa casa era a 100 metros do escritório do Chico. Então eu com 3, 4, 5 anos, eu me lembro do Chico. Eu me lembro das coisas que ele falava, eu me lembro das coisas que ele fazia. A Lúcia quer que eu volte e eu já aceito e voltarei para falar dessas experiências onde a gente pode retirar o exemplo de uma carta viva do Evangelho que foi Chico Xavier. Hoje não dá tempo de enfocar tantas coisas que eu pude viver e ver. A nossa casa então era pertinho do escritório do Chico. E quando meu pai, que também era ligado ao Chico lá no Luiz Gonzaga, foi construir casinhas para as famílias assistidas da nossa instituição, na 13ª casa, o meu pai, ao atravessar a BR, é atropelado por um caminhão e se vai. O Chico nos conta que em espírito, o Chico já morava em Uberaba, em espírito o Chico vem em desdobramento e assiste o desencarne do meu pai. E nos conta o encontro do meu pai com a minha irmãzinha Deise, que 7 anos antes também tinha partido para a pátria espiritual, atropelada por um caminhão, aos 9 anos de idade. E Chico conta a beleza daquele encontro. Anos depois, quando meu filhinho se vai, o Chico me diz: o seu pai manda te dizer para aguentar a sua dor com dignidade, porque um dia você vai dizer: graças a Deus reencontrei meu filho. Então, quando o Chico contou a beleza do encontro do meu pai com a mãe dele, com a filhinha, quando o Chico nos conta isso,
eu fiquei imaginando que vida que meu pai levou e vi que ele era um servo de Jesus que tentou fazer o melhor que ele pôde. E eu achei que para merecer a mesma dádiva do reencontro, eu também precisava de sair daqui melhor do que cheguei. Eu precisava, nós todos precisamos. Por que estamos na Terra? É a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual a necessidade de encarnar? Aprender a amar. Então eu percebi que eu precisava de aprender a amar. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos viver a bênção do reencontro no plano espiritual, do reencontro com todos os nossos entes queridos. Já pensou hoje a festa que está no plano espiritual, com os fundadores desta casa, assistindo vocês aqui? Espero que eles não estejam me assistindo, que eu vim cá avacalhar a festa. Vendo o trabalho de vocês, não é? E um dia vocês vão chegar lá e reencontrar todo mundo, todos que passaram por aqui, todos os assistidos, todos os espíritos socorridos nas mediúnicas. Nós temos muita gente para encontrar. Nós temos uma vida exuberante nos aguardando além túmulo. E é bom falar isso com todos nós dirigentes, porque quando a gente trabalha o desapego das coisas da terra, a gente pensa que do trabalho voluntário a gente não precisa de desapegar, e precisa. A gente ama o trabalho na casa espírita, ama profundamente, mas chega um momento que aquele trabalho não é mais nosso, e nós não podemos virar obsessores dos continuadores da tarefa. Não é verdade? Isso é muito sério. Senão a gente fica lá, não é assim que faz, não é assim que eu gosto, não é assim que a gente fez a vida toda, e isso vira um transtorno. Então o desapego. Estou presidente do Luiz Gonzaga, tenho uma responsabilidade enorme naquela casa, que eu divido, é claro, com 100 e poucos voluntários. Estou vice-presidente desde 1988. Já pensaram, quando eu encerrar minha tarefa por aqui, eu ficar lá azucrinando aquele povo? Porque as coisas têm que continuar igual são, exatamente, não pode ter mudança, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Então nós temos que aprender a desapegar do trabalho. Desapegar. Porque virar mentor espiritual do próprio centro não é uma coisa que acontece imediatamente, não. E não é mesmo. A minha mãe tinha uma noção exata dessa vida que continua. Chico Xavier contava tanto caso. Gente, sabe quem que eu vi hoje? Chico falava assim, sabe quem que eu vi hoje? Fulano de tal estava morto há 10 anos. Ele falando como se aquela pessoa estivesse ali. Sabe quem que eu visitei hoje? Fulana de tal. E Chico contava aquelas maravilhas. Então, minha mãe, para falar com ela do mundo espiritual e falar assim, aquela cidade ali era concreto. E meu paizinho se foi depois de 40 anos, segundo a minha mãe, de felicidade no casamento dos dois, e ela estava muito triste uma tarde. Eu perguntei por quê, e ela me deu uma resposta que, para que vocês entendam, eu tenho que contar que no princípio do namoro dos dois, ele dançava com a minha mãe, mas dançava também nos bailezinhos lá do clube industrial das operárias da fábrica de tecido. Dançava com uma linda morena chamada Josefa. E dançava com minha mãe e dançava com a Josefa. E as comadres já estavam querendo saber com quem que ele ia casar, porque dançou mais de uma vez, sinal de compromisso. E o meu pai então casa-se com a minha mãe, seguindo um planejamento reencarnatório, com certeza. E a Josefa cumpre o seu planejamento reencarnatório e volta para casa e desencarna, ainda jovem.
eternizando na memória de todos os Pedro Leopoldenses a própria beleza. Então tá bom, vamos lá, a vida continua. Eu encontro a minha mãe na sala da casa dela. Por que a senhora está tão triste hoje, mãe? Ah, minha filha, estou aqui pensando. Tem certeza que Lico já encontrou com Josefa? E a gente ia a Uberaba, a minha mãe não tinha coragem de pedir Chico mensagem. Não tinha coragem. Mas a gente sentava na mesa, Chico lá na cabeceira, a gente geralmente por aqui assim, e comentava ali o evangelho um pouquinho. A minha mãe comentava, eu comentava, e as outras pessoas comentavam. E quando a reunião acabava, minha mãe ficava naquela expectativa que Chico percebia. Ô Lia, Lico esteve aqui e mandou te dizer que está tudo bem, mas não vai dar mensagem não, porque tem tantos jovens desesperados querendo falar com suas mãezinhas. Aí mãe falava, tá muito certo, Chico. Daí 6 meses nós de volta, 540 quilômetros para Uberaba. Ô Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer que tá tudo bem, mas papapá, tá muito certo, Chico. Da 3ª vez a gente entra no carro para ir para casa e minha mãe já estava meio emburrada. Uai, mãe, o que foi? Lico deve estar mesmo muito ocupado. Não tem nem tempo de me escrever uma carta. E em casa, a minha mãe ficava orando assim, Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? E finalmente, depois de 2 anos de desencarnado, o meu pai manda uma carta que começa assim, Lia, pra que tanto barulho? Tipo, só morri. E que homem que aguenta pressão? Nenhum. Ele pede ela em casamento de novo. E diz a ela que os laços que uniam os dois eram os laços do espírito. E que esses laços não haviam se rompido com a matéria. E que ele a aguardava e pedia a ela e renovava os compromissos junto com ela. E a minha mãe então abandona o status de viúva para de noiva póstuma, mas noiva. E ela se vai. Quando ela estava velhinha, eu fazia uma maquiagenzinha nela para ela gravar um documentário sobre as materializações lá do Luiz Gonzaga, que eu vou contar quando eu voltar. Materializações, o espírito materializava assim, andava e conversava com eles. E eu estava fazendo uma maquiagem nela, ela com a carinha ruim em frente ao espelho. E eu falei, o que foi, mãe, não está gostando? Ela falou, não, minha filha, eu estou aqui olhando para mim, estou um caco. Eu estou quase indo embora, Lico já remoçou. E ela se vai aos 92 anos, mais velhinha ainda do que quando ela reclamou. Ela se vai no dia dos namorados. Hoje, com certeza, ela também já conseguiu remoçar um pouco. Com certeza, eles continuam se amando e nos protegendo aqui, protegendo a casa espírita. Com certeza, o amor deles continuou como começou aqui na Terra. Não é aquele amor que um fica olhando para o outro. É aquele amor que os dois olham numa mesma direção, do caminho a ser seguido. E tudo isso é aprendizado. Em 1954, ela teve uma alergia à cibalena, algo que abriu erupções pelo corpo todo. A nossa casinha, conforme eu disse, era 100 e poucos metros da casa do escritório do Chico, onde o Chico trabalhava lá na Fazenda Modelo como escriturário. E o Chico passava lá em casa para aplicar passes em minha mãe, até curar aquilo tudo, e ficou uma mancha roxa na testa. E ela falou, Chico, essa mancha não vai sair? Ele disse, não, Lia,
Essa mancha você vai ter para o resto da sua existência. Para todas as vezes que você se olhar no espelho, você saber que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Essa lição é muito profunda, assim como a lição do meu pai, Por que tanto barulho, é uma lição interessante que eu gosto de contar para os enlutados, e conto isso no livro. Como que vence a dor da morte é quando você sabe que tudo que você pensa e que você sente, o seu ente querido que partiu capta. Tudo que está no seu coração, o seu ente querido capta. A minha mãe perguntava mentalmente: por que tanto silêncio, Lico? E o meu pai captava lá as desconfianças, captava as reclamações e o nosso desespero. Os nossos entes queridos captam também. Aí está a questão: onde está a força de uma mãe espírita? Está no fato dela saber que ela tem que ficar bem para ajudar o filho a ficar bem também. E isso é muito diferente do que temos dito na casa espírita. Você não pode chorar porque a lágrima prejudica. Que não pode chorar? A gente pode chorar todas as lágrimas do mundo. A lágrima foi feita como um mecanismo de defesa para tirar a dor, o veneno da dor de dentro de nós. Lágrima não prejudica, não. A gente, na verdade, deixa de conseguir ajudar com eficiência, mas prejudicar não, porque se o nosso ente querido tiver merecimento, ele é blindado do nosso desespero. Mas se a gente pode entrar com a conformação ajudando, é melhor. É melhor. Então a gente sabe que morrer não é fácil e tenta ajudar os nossos filhos, os nossos entes queridos a desencarnarem. Porque, aliás, morrer é fácil, desencarnar é que é complicadíssimo. Falamos disso de novo. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá. Tinha 3 anos, era o meu terceiro filho. Como eu disse a vocês, mesmo sendo espírita, eu senti que o meu mundo desabava sobre a minha cabeça. Sofri muito, doeu muito, mas é uma dor quando eu passava a mão na cabecinha do meu filho no caixão, a minha mãe do meu lado. Mãe, como é que a senhora deu conta disso? Que minha mãe também havia sepultado filhos. Mãe, como é que a senhora deu conta dessa dor? Ela falou comigo: paciência, minha filha, essa dor passa. Naquele momento eu não vislumbrei aquela dor saindo de dentro de mim. Depois, com o tempo, é que eu fui vendo, minha mãe não mentiria para mim. Eu via minha mãe sepultando o filho e sorrindo depois para nós. Eu via a dor dela passando. Não é que é verdade, essa dor passa mesmo? Então a dor passa. É o que a gente quer levar para todos os enlutados. Você pode não acreditar agora, mas a sua vida volta ao normal. Volta ao normal. Ao normal, um normal enriquecido, um normal que tem saudade, porque depois a saudade vira normal. Depois é normal sentir saudade. Mas é uma saudade diferente, não é nada do traumatismo que sentimos no princípio. É saudade como hoje eu penso nos meus filhos e se porventura ainda choro, eu digo: meus queridos, isso é o meu tributo pelo que vocês representaram na minha vida. É minha homenagem ao que você foi aqui para mim. E isso não dói.
É minha gratidão por você ter existido na minha vida, e isso não dói. O sentimento de gratidão é algo tão extraordinário que os psicólogos estão descobrindo agora, que dentro de um coração agradecido, grato, não cabe nenhuma outra dor, nenhuma outra emoção negativa. Então, gratidão, meu Deus, porque eu tive meu filhinho por 3 anos, em vez de desespero, meu Deus, que ele não ficou mais. Então é a gratidão, é o novo enfoque. Gratidão, meu Deus, porque me proporcionou ser mãe e viver com um espírito o amor mais sublime e puro que existe. Obrigado, meu Deus, por ter me proporcionado isso, por ter ensinado meu coração o que é o amor. Gratidão. Quando você substitui a dor por gratidão, não tem como, o coração não dói mais. E é essa bendita doutrina que nos ensina a colar cada pedacinho do nosso coração espatifado, estraçalhado pela dor. E a gente vai aprendendo, e vai aprendendo. O que aconteceu? Fui eu? Eu vou continuar, eu queria mostrar uma imagem para vocês, mas eu continuo sem ela. É essa. Vocês assistiram esse filme? Então aí está um diálogo real, verdadeiro. A Vanessa Gerbelli, ao representar aí no filme a nossa história, ela apresenta um perfil psicológico diferente do meu, ela apresenta uma história de mãe de filho único, ela apresenta um tanto de coisa diferente que eu permiti que acontecesse, ajudei no roteiro desse filme, mostrando as mensagens que eles iam usar para fazer o filme. Então, o filme, ele é todo real, mas nós analisamos mais de 500 mensagens para capturar qual caso que ia para o filme. E o produtor queria um de suicídio, um de aborto, um de assassinato, um de perda natural. E o produtor queria mostrar que uma mãe espírita perde filho de forma diferente. Mas isso se perdeu ao longo do roteiro, porque a Vanessa se apresenta como uma pessoa muito frágil, que se desespera, que vai para a porta da escola. Vocês estão lembrados? Que vai para a porta da escola para ver o filho sofrer o egoísmo de não aceitar que a vida continuava para aquelas outras crianças que saíam da escola. Ela chora desesperada porque ela queria que o filho dela estivesse ali saindo da escola. Não era o meu caso, graças a Deus não era o meu caso. Eu tinha 30 aulas de química para dar naquela época, eu tinha uma casa enorme para administrar, eu tinha 2 filhos pequenos para olhar, eu tinha um marido que não tinha a minha compreensão das leis da vida e sofria desesperadamente. Eu não tinha tempo para chorar. Tem um livro que chama Sem Tempo para Chorar. É extraordinário. Porque você acorda de manhã e quer ficar deitada no quarto escuro e não vê ninguém. É isso que sua dor te pede. Mas se você não é egoísta, você vê que a vida está te chamando, que você precisa fazer um monte de coisa até equilibrar aquela tragédia que chegou ali. E o segredo do vencer a dor é exatamente este. É aquele momento onde você para de pensar em você, na sua dor, e vai pensar no outro, na dor do outro, como é que você pode ajudar. A lei da vida é assim, gente, para todas as situações. Você está cheio de problema? Você está cheio de dificuldade? Você está cheio de angústias? Vai cuidar do outro, e Jesus então cuida de você. Se você se prende, nas suas dificuldades,
nos seus limites, na sua dor, você fica ali tão preso que você não percebe Jesus tentando cuidar de você mesmo assim. Então, quando você se abre para a vida e fala, para mim está horrível, está tudo ruim, está tudo doendo, está tudo errado, fulano está sem emprego, fulano está assim, fulano está assado, mas eu vou ver ainda o que eu posso fazer por alguém. E ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. Ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Então a gente abre na seara um trabalho, você começa a fazer aquele trabalho e Jesus está cuidando de você, porque você se abriu para a vida. Assim que funciona a lei. E aí então tem um diálogo terrível. A babá que deixou meu filhinho cair da bicicleta estava passeando com ele na bicicleta errada. E ele cai da garupa. Tem uma quedinha boba, 2 pontinhos na nuca, mas daí 3 dias ele entra em convulsão e vai embora. Quando a babá começa a chorar sempre, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava, eu matei seu filho, me perdoa. Não, você não matou. Até que com o tempo eu tive condições de explicar a ela que ela era sim responsável pela queda, mas não pela morte. Meu filhinho poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Eu tentava explicar isso a ela. Quando eu cheguei em Uberaba, o Chico, que sempre soube o que nós pensávamos, olhou para mim e disse, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu falei com ele, perdoei, Chico, perdoei. E ele falou, mas ninguém via. No plano material, quem estivesse vendo aquela conversa, ia ver uma mãezinha jovem estraçalhada pela dor. E Chico dando uma resposta dura. Mas no plano do espírito, no plano real, Chico não deu a resposta para o que eu falei, perdoei, Chico. Ele deu resposta para a minha arrogância religiosa, para a minha arrogância filosófica, porque nós somos tão arrogantes, tão orgulhosos, que mesmo na hora da dor você é arrogante. Perdoou a babá, não é, minha filha? Perdoei, Chico. E no meu coração ele lia, viu como eu sou bondosa? Viu como eu sou magnânima? Viu como é que eu sou inteligente? Viu que eu conheço as leis que regem as nossas vidas? E eu sei que meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Ele caiu da bicicleta porque tinha que morrer naquela data. É diferente. Perceberam a diferença? Então ali eu mostrava para o Chico a minha arrogância, do meu conhecimento. Perdoei, Chico. E ele me dá uma resposta. Você acha que fez muito por ter perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você não suportaria o remorso, nem você nem Aguinaldo suportaria o remorso. E aí, meus queridos, veio um grande aprendizado. O outro lado do perdão, é assim que eu chamo este capítulo do livro. E ali eu tento explicar tudo que a doutrina realmente me ensinou. Muitas das vezes nós nos deparamos na vida com os instrumentos cegos da lei, com aquelas pessoas que aparentemente vão nos fazer um mal, e nós pensamos que somos maravilhosos porque perdoamos, quando na verdade essas pessoas apenas fizeram acontecer o que nós viemos para ver acontecer. Simplesmente eram os instrumentos da lei. Da lei. Que lei? A lei do retorno. A lei do plantou-colhe. Que nós entendemos muito mal. E eu lamento profundamente não termos tempo de estar falando sobre isso. Porque a gente pensa que é assim. Eu dei um tiro em alguém, então eu venho para a terra e eu vou morrer, que alguém vai me dar um tiro.
Então assim que eu quero morrer. A gente pensa que é assim. E a gente acaba escolhendo esta prova. A gente escolhe esta prova. Quero morrer com um tiro. Então significa assim que alguém renasceu para fazer essa lei se cumprir? Alguém renasceu para me dar um tiro? Não. Ninguém renasce com karma negativo. Vamos entender isso melhor daqui a pouquinho, quando eu passar um outro slide. E se eu não voltar nessa explicação, vocês me cobrem. Porque é tanta coisa, é tanto aspecto. Eu queria falar especificamente o que Chico me explicou aí na sequência do diálogo. Ele me diz assim, quando fala que eu tinha que ter agradecido: o seu filho é um espírito que se comprometeu com a lei divina, usando mal a inteligência. Ao usar mal a inteligência, ele estraga o cérebro da alma. Vai para o mundo espiritual e fica lá com aquela cabeça doendo. Ele precisava de um corpo para renascer na terra e deixar no corpo o estrago que tinha na alma. Esse estrago se expressaria na forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda por volta de 3 anos de idade. Por isso que eu tinha que agradecer a babá, porque por volta de 3 anos, se ele batesse a cabecinha estando nos meus braços, era nos meus braços que ele ia morrer, por culpa minha. Então a babá entra na nossa vida para nos tirar o peso daquela responsabilidade e daquela culpa. E Chico ainda me conta mais. Ele me conta que os meus filhos brincavam na sala de televisão, e ele descreve a sala de televisão como se fosse da casa dele, ou como se ele tivesse entrado. Meus 3 filhinhos jogavam as almofadas no chão e ficavam pulando. E Chico me conta que o meu pai, desencarnado há 4 anos, ficava ali como um anjo de guarda naquela brincadeira, segurando a cabeça do meu filhinho para que ele não batesse a cabeça no chão. Agora escutem essa expressão: para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Olha que maravilha que é essa informação. E eu então pesquiso tudo que a doutrina nos ensina a respeito da precisão da lei de justiça que rege as nossas vidas. Eu encontro um livro extraordinário chamado Justiça Divina, escrito por Emmanuel, guia espiritual do Chico, que serve para explicar a obra Céu e Inferno. E lá Emmanuel diz que nós chegamos no plano espiritual tão perturbado com as próprias culpas e remorsos, que a gente planeja para a gente mesmo horrores aqui na terra. A gente planeja voltar para sofrer, esquecidos daquilo que minha mãe teve que aprender à força quando ela escolhe uma lepra, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Você não precisa, quando minha mãe planejou a reencarnação, com certeza o mentor disse: você não precisa sofrer a lepra. Desça, aprenda a amar, trabalhe, sirva, que você resgata o seu passado do mesmo jeito. Nós sabemos que a lepra nasce na alma, uma alma ferida, endividada, porque a ferida de uma alma que causa lepra não é a ferida que os outros te fizeram, são feridas que você fez aos outros, que ficou em você. E então você pode vir e amar, porque há 2000 anos Jesus disse que não precisávamos da dor para aprender, para crescer espiritualmente.
que nós não precisávamos da dor para nada disso, que nós poderíamos usar o amor, e no entanto até hoje nós não sabemos fazer isso, ainda escolhemos a dor. Então Jesus explica: ai do mundo por causa do escândalo. Olha o que Jesus diz: ai do mundo por causa do escândalo, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que Jesus cantava aí? Ai deste planeta que recebe almas endividadas que só sabem escolher a dor para resgatar as suas culpas. Ai deste mundo que ainda não conseguiu aprender que o amor cobre a multidão dos pecados. É isso que Jesus fala. Por causa dos escândalos. Escândalo não é o que choca uma comunidade, não. Escândalo é toda a atitude proveniente das nossas imperfeições. Então, ai do mundo, porque somos seres imperfeitos, criamos situações horríveis. Jesus diz: é necessário que venham escândalos. A babá escandalosamente deixa o meu filho cair da bicicleta. É um escândalo necessário. Ele veio para voltar para casa aos 3 anos de idade. Percebem como é que nós podemos interpretar isso aí? Por que é necessário que venham escândalos? Porque neste planeta nós estamos escolhendo maneira escandalosa de resgatar os nossos erros. Ai de quem deixar o escândalo vir. Ai de quem? Deus não precisa do mal para que as suas leis se cumpram. Deus não precisa de uma babá irresponsável. Deus não precisa de uma polícia que pega uma metralhadora e solta tiro para todo lado. Deus não precisa de um motorista irresponsável que bebe e passa por cima de uma família inteira. Deus não precisa dessas pessoas para que as suas leis se cumpram, porque as leis de Deus são perfeitas, eternas e imutáveis, como o próprio Deus. Deus não precisa do mal no mundo, mas Deus sabe que somos malvados, então Ele cuida para que a maldade não atinja quem não cabe aquela maldade na sua programação reencarnatória. Deus cuida para que a maldade que vamos fazer uns com os outros não mate quem tem que ficar. Assim como não permite que o médico melhor do mundo salve aquela vida que tem que partir. O acaso não existe. Não cabe o acaso nas leis de Deus. Vou falar da bala perdida, que é o exemplo que eu consigo explicar melhor. A bala perdida não atingiu uma vítima por acaso. Atingiu alguém que escolheu sair da vida dessa forma, e aquela bala é direcionada para quem está na hora de partir. Deus não deixa que nós nos matemos atabalhoadamente uns aos outros, sem que esteja na hora da partida. O ladrão, ele pode escolher: hoje eu vou matar um, mas eu consigo dinheiro para me drogar. Ele escolhe a arma, ele escolhe o local, ele escolhe o horário, ele escolhe tudo, mas a vítima, ele não tem autoridade para escolher. A lei não permite, Deus não permite que passe por ali quem não está na hora de partir e partir daquela forma. É nesse Deus que nós acreditamos. É neste Deus que realmente está cuidando de nós. Então, se eu venho, eu escolhi
sair dessa vida com um tiro na testa. Vai chegando o momento da minha partida, eu começo a exalar de mim uma energia de culpa, uma energia de remorso, uma energia de preciso apanhar para aprender, e essa energia estabelece uma sintonia perversa com um que está com uma arma na mão, nem que eu mato hoje, mas eu consigo algo. Então, naquela sintonia perversa, estabelecida pela uma força que Kardec chama de a força das coisas, ali se estabelece a sintonia e o mal acontece. É nesse Deus que a gente acredita. Por isso que quando estudamos profundamente a doutrina, a gente diz: mande a vida o que mandar, eu sei que eu vou dar conta, porque Deus está tomando conta de mim, e todo sofrimento que me alcançar é um sofrimento que eu planejei, é um sofrimento que autorizaram que eu tivesse, é um sofrimento necessário e que com certeza vai me fazer bem. Eu faço uma pergunta que o Geraldo Campetti fez no Congresso da Bahia. Sensacional o Geraldo Campetti. Ele resumiu a obra de André Luiz todinha num livro só, que chama A Vida no Mundo Espiritual. Extraordinário. O Campetti disse: respondam para mim, e eu quero que vocês me respondam. Quem planta o mal, quem planta o bem, colhe. Quem planta o mal, colhe. Errado. Se fosse o Enem, vocês não tinham passado. Acertava só a metade, mas não zerou a prova, tá ótimo. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o bem. Porque o Senhor da seara é Deus, e a lei de caridade manda que se pague o mal com o bem. Então, o Senhor da seara é Deus. Eu planto mal e colho um bem que dói, mas é um bem. Perfeito? Deus não é vingativo. Você plantou o mal, então o mal. Morreu de tiro, vai levar outro tiro. Não. Deus não é vingativo. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe um bem atravessado, um bem esquisito, um bem que dói, um bem que a princípio a gente não compreende, mas nunca deixa de ser um bem. A longo prazo é um bem. Voltar para casa depois de 3 anos de um tumor avassalador, voltar para casa com a alma limpa, porque o tumor era na alma, vir para o corpo, escangalhar o corpo e sair a alma liberta, linda. O corpo, Jesus chama de veste nupcial. Você chega brilhando no mundo espiritual para a verdadeira vida. Isto é um bem. Aí alguém pode estar pensando: agora ele exagerou, morrer de câncer é um bem? É um bem. Percebem? Tudo faz parte das leis perfeitas que regem as nossas vidas. E eu sempre achei que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. Que quando você aprende o que aquela dor vem ensinar, aquela dor cessa. E isso é verdade. Quando você aprende o que a dor vem ensinar, a dor vai embora. Então, de novo, eu me vejo na porta do CTI. Se eu fui arrogante com Chico Xavier lá nos idos anos de 84, perdoei Chico. Na porta do CTI, eu estava arrogante com Deus. Meu Deus, deixa minha filha comigo. Eu não preciso de passar de novo por essa dor.
Eu já aprendi tudo que a perda de um filho tem para me ensinar. Olha a minha arrogância, 20 e tantos anos depois. Eu estava arrogante. Deixa minha filha comigo. No entanto, uma dengue hemorrágica levou a Mariana em 3 dias. Não deu tempo da gente nem ver o que estava acontecendo. No momento que o médico sai do CTI e bana a cabeça para mim, meu mundo desmorona de novo. E daquela vez, daquele momento, eu pensava na minha filha e não em mim. E eu dizia: minha filha, o que foi que nós duas aprontamos para ter que passar por essa experiência de separação, você ainda tão jovem? O que foi que a gente aprontou? Meu Deus, o que foi que eu aprontei? Onde que eu estava com a cabeça quando eu escolhi passar por isso? Quando eu aceitei passar por isso? E a dor, o desespero, e daí a poucas horas, a calmaria necessária. Onde está a força de uma mãe espírita? A morte não existe. A minha filha tinha aprendido na evangelização infantil, na mocidade, nas palestras do Luiz Gonzaga, no culto do Evangelho do Lar. A morte não existe. A vida continua. Vocês acham que ela, linda, noiva, ia começar a construir, tinha sido promovida, tinha terminado a faculdade, ela, em plena construção do mundo da vida material, presa nos seus projetos mais imediatos da vida afetiva, da vida profissional, vocês acham que ela ia acordar no mundo espiritual e pensava: mamãe estava certa com o que ela me ensinou, que lindo, a vida continua, morri? Vocês acham? Ela ia precisar de um tempo esse que, graças a Deus, já passou e ela utilizou muito bem. Tenho notícias de vez em quando. Mas naquele momento da Mariana deixar tudo que ela amava aqui e seguir em frente, era um momento que ela ia precisar de muita força, de muita segurança, de muita confiança em Deus, de muita fé no futuro. Que Meimei escreveu em Cartas do Evangelho, através da mediunidade de Chico Xavier, que de todos os infelizes, os mais infortunados são aqueles que perderam a fé em Deus e a confiança no futuro. E então a minha filha estava no plano espiritual. E quando ela acordasse, ela ia precisar da minha força. Como eu ofereci a minha força nos meus braços para acolhê-la, ela precisava da minha força. Onde que eu ia encontrar forças para passar para Mariana? Aí eu fui começando o meu outro aprendizado, o aprendizado do verdadeiro amor. Porque amar um filho que chega é muito fácil, mas o verdadeiro amor você mostra quando tem que entregar de volta para casa. Aí que você começa o aprendizado. E então eu fui compreender por que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, que eu ia conseguir dizer para ela: vai, minha filha, segue em frente, não se prenda aqui na terra, não fique aqui em casa, segue seu caminho, senão você vai sofrer muito mais. Vai, confia em Deus, Ele é nosso Pai. Então aquela entrega de um coração que não podia ela escutar. Mariana, quando assim como meu pai escutou e perguntou à minha mãe por que tanto barulho, minha filha não podia escutar o meu coração dizer:
Que pena, filhinha, que você não está mais aqui. Ela não podia escutar isso. Então eu busquei forças na doutrina. Aí está a força de uma mãe espírita. Ela sabe que a vida continua e sabe que desencarnar não é fácil. Volta-se para casa, mas até você recuperar a sua essência de espírito do universo, para sentir a força de não estar preso a um pai, a uma mãe, a um noivo, até você se desenvolver a este ponto, você precisa da força que sai da terra, para você conseguir desencarnar. Morrer, um mosquitinho picou e matou. Desencarnar é conseguir deixar para trás tudo e todos. E minha filha precisava de aprender a desencarnar. Só com a força da oração isso é possível. Olha que maravilha. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Por isso a certeza que toda dor passa. Muito obrigada, meus queridos.